Olá, tudo bem? A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste espaço, debatemos temas importantes para a população, contando com a participação de vereadores, representantes do poder público e também da sociedade civil. Hoje vamos falar de direito do consumidor. Vamos lembrar os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Quais foram as principais mudanças nas leis? Será que essas leis garantem que a população não saia prejudicada ao contratar um serviço ou comprar um produto? Vamos debater essas questões com enfoque na nossa cidade. Segundo dados da Prefeitura, Mogi das Cruzes é uma cidade que possui 6.960 estabelecimentos comerciais. Já a quantidade de prestadores de serviços é de 17.600. E para garantir o bom funcionamento desta relação fornecedor e cliente, existe na cidade uma unidade do PROCON, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Entre as ações desenvolvidas pelo órgão estão educação para o consumo, recebimento e processamento de reclamações administrativas sobre serviços prestados, fiscalização do mercado consumidor, acompanhamento de ações judiciais, pesquisas quantitativas e qualitativas na área de defesa do consumidor. Para debater este assunto, temos hoje aqui no estúdio, neste bloco, o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador Mauro Araújo, o ex-diretor do PROCON de Mogi das Cruzes, o advogado José Antônio Ferreira Filho e o vereador Carlos Lucareschi, que é presidente da Comissão Permanente de Direito do Consumidor da Câmara Municipal. Muito obrigada pela presença de todos. Para a gente começar a falar sobre direito do consumidor, a primeira pergunta vai para o doutor José Antônio. O senhor que é ex-diretor do PROCON aqui de Mogi das Cruzes, né? O Código de Defesa fez 25 anos. O que isso representa para as pessoas que precisam deste instrumento? De sobremaneira importante a questão do advento do Código de Defesa do Consumidor. São 25 anos de vigência que se completaram agora, no mês de março, e é uma legislação vanguardista. Ainda que já passados 25 anos, é uma legislação vanguardista. O Brasil foi um dos primeiros países a ter, na América do Sul, a introdução da proteção ao direito do consumidor, seguindo uma tendência internacional. E, sem dúvida alguma, o advento do Código trouxe, sim, uma maior conscientização aos consumidores e também aos fornecedores de bens e de serviços, que puderam, a partir disso, conhecer um pouquinho mais de suas obrigações e também aperfeiçoar as suas atividades comerciais. Vereador Lucareschi, né, como presidente da Comissão Permanente de Direito do Consumidor, o que o senhor acha dessa questão para Mogi das Cruzes, né? O que trouxe de benefício? Ainda falta muito a se alcançar? Qual que é a opinião do senhor? Primeiramente, eu acho, na minha opinião, que nós temos que ter mais fiscalização para poder fiscalizar junto com o PROCON, para que tem muitas coisas a desejar ainda, entendeu? E com a fiscalização não vai ocorrer o que está ocorrendo, isso, comerciante deixando a desejar, muitas coisas ainda. Aí, Carlos, eu acho que até é importante a gente salientar, Janaína, se me permite, quero complementar Zé Antônio, o Carlos, a todos que estão em casa. Essa questão, apesar de a gente falar 25 anos, parecer muito tempo, é um assunto novo ainda, essa questão do direito do consumidor. Esse ordenamento jurídico que veio colocar as regras, estabelecer a proteção ao consumidor e a proteção também, como bem disse o Zé Antônio, a quem produz bens e serviços. A Câmara Municipal mesmo, a Comissão Permanente de Direito do Consumidor, só foi criada em 2011. 4 anos atrás, até foi uma proposta minha, no último meu mandato como presidente da Câmara Municipal. Eu acho que é isso que deve fortalecer. O vereador Carlos, quando fala dessa questão da fiscalização, fala justamente disso. Fazer esse ordenamento jurídico, que é um ordenamento jurídico não tão novo, mas é uma coisa nova ainda, essa questão do direito, dos deveres na população brasileira,
para que a gente possa ter essas normas no dia a dia do cidadão mogiano. Muitas das coisas as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Eu compro uma mercadoria, eu não sei quanto tempo eu tenho para trocar, quanto tempo eu tenho para devolver, qual o tempo de garantia. E eu acho que é isso que é importante, né, Carlos? Então, até por isso que você disse agora, para nós, assim, eu como advogado também e vereador, aparecem muitas pessoas reclamando no nosso gabinete, no nosso escritório, porque compra mercadoria e o que acontece? Chega lá com defeito. Vão lá devolver, trocar, eles não trocam. Tem que estar entrando com uma ação judicial para que que seja a devolução daquela mercadoria ou mandar consertar em outro lugar, entendeu? Então isso vem atrapalhando as coisas dos consumidores. Nesse ponto, né, Zé, a gente teve a oportunidade, eu já acompanhei o Zé Antônio também é o nosso diretor jurídico lá da Câmara Municipal. Eu já tive o privilégio de ver o Zé em palestras junto a comerciantes, as pessoas. É incrível como as pessoas ainda não têm esse conhecimento dos direitos e dos deveres. A pessoa compra um produto, acha que pode simplesmente devolver, não sabe o tempo, a garantia, a diferença entre um produto de bem durável, de um bem não durável, essa questão do serviço, né, Zé Antônio? É importante a gente, neste momento, dar conhecimento desse ordenamento jurídico que é o Código de Defesa do Consumidor. Presidente, se me permite, realmente há um certo desconhecimento, apesar dos 25 anos já de vigência. Pega-se a exemplo a questão do direito de troca de um produto. Existe talvez um erro de interpretação que advém do desconhecimento real, que muitas vezes o consumidor pensa que ele tem sempre o direito à troca do produto, independentemente de defeitos ou não. O que precisa ficar bem claro é o seguinte: o produto só gera o direito realmente à troca, à reclamação, à troca ou à devolução de valores quando ele tem um defeito. Quando o consumidor vai a uma loja e adquire um bem, ele está fazendo pessoalmente, ele está tendo a oportunidade de, naquele momento físico, observar o bem que ele está adquirindo. Então, é ali o momento dele verificar se o produto está adequado ou não. Porque se o produto não tiver um defeito, não tiver o que a gente chama de vício tecnicamente, não existe a obrigatoriedade do fornecedor em trocar aquele bem. Na realidade, o direito de arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor, ele tutela nas compras à distância. Então, por exemplo, eu compro um bem, um produto, através de catálogo, através da internet, daí sim, eu vou ter, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, eu terei 7 dias a partir do recebimento daquele bem, daquele produto, para me verificar se eu quero ficar com ele ou não. E aí independe de ter um defeito ou não naquele produto. É a única hipótese em que o direito de arrependimento existe no Código de Defesa do Consumidor. Do contrário, só na existência realmente de algum defeito na mercadoria, não é? E é legal também, né, Zé, salientar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação federal, mas cabe aqui à Câmara Municipal, a Comissão Permanente, presidida pelo vereador Carlos Lucareschi, de Direito do Consumidor da Câmara, o cumprimento, ajudar na fiscalização desse cumprimento desse ordenamento jurídico, dessas regras, essa relação entre produtor e consumidor. A Câmara tem todo o poder de fazer isso. Eu tenho conversado com o vereador Lucareschi, principalmente eu quero entrar num tema que eu acho que pode ser importante, vereador Carlos, aquela questão hoje dos planos de saúde, Janaína, que eu acho que é importante. Com essa questão da crise econômica, nós temos o fechamento de diversas maternidades na cidade de Mogi das Cruzes. O plano que deveria oferecer uma gleba de exames, de locais para fazer exame, para fazer atendimento, e não estão oferecendo. Nós estamos vendo hoje uma situação. Estou solicitando ao vereador Carlos que chame esse pessoal para dentro da Câmara Municipal para ver se a gente consegue disciplinar. Acho que seria um bom exemplo também de uma forma que a Câmara pode atuar nisso. Vereador Lucareschi, vocês recebem muitas reclamações com relação a plano de saúde? Bastante. Inclusive, foi semana passada, agora, nós tivemos 3 reclamações sobre o plano de saúde.
as pessoas pagam há mais 2, 3 anos e na hora que precisa o plano, eles têm que estar pedindo autorização para São Paulo, não sei o que, se pode fazer aquele exame, essas coisas todas, né? A gente sabe que as pessoas têm acesso ao Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais. Os consumidores ainda não sabem disso? O que vocês percebem? Olha, Janaína, o que eu percebo é o seguinte, existe essa questão de todo estabelecimento ter lá uma cópia. Na maioria dos locais isso não fica mais visível. E a gente precisa entender um pouquinho da nossa população, um pouquinho. Ter lá o código, o mundo jurídico, ele tem uma linguagem muito própria, muitas vezes difícil de ser interpretada pelo cidadão comum. Então, o que a gente precisa é o conhecimento da regra. A lei boa é aquela que atinge o cidadão e que o cidadão tem conhecimento da regra. O código, ele veio, foi um grande avanço, mas eu acho que essa questão da disciplina vai muito do costume. Não adianta ter lá o papel, a letra fria para o consumidor. Tem que ter pessoas instruídas para que ter acesso àqueles direitos e aos deveres que o consumidor tem. Presidente, é até oportuno falar, porque de fato existe uma lei federal que obriga a presença física em local de fácil acesso ao consumidor de um exemplar do código. Agora, de fato, o código, ele é um conjunto normativo que muitas vezes só é de fácil compreensão para os operadores do direito, para advogado, para promotor, para juiz, procurador. Muitas vezes o código estando ali e a ausência desse código, é muito importante que fornecedores também tenham a consciência de que a não existência deste exemplar implica numa multa que a legislação federal fala em R$ 1.064,10 para o fornecedor que não tem aquele código ali ao alcance do consumidor. Mas está lá, então cumpre-se a lei, só que muitas vezes, e posso dizer que 99% das vezes, o consumidor ele não vai saber pegar o código, manusear e saber qual o momento de utilização do direito X ou Y num código com tantos artigos, uma codificação tão grande. Seria muito mais interessante que a norma viesse obrigando a que o consumidor deixasse lá alguns direitos mais habituais, visíveis através de placas com informação, do que essa obrigatoriedade do código. Eu acho que é importante. É difícil a gente ver num comércio ou num local o consumidor chegar e fazer uma exigência por conhecimento da lei. Na maioria das vezes o consumidor ele se pergunta, né, Carlos? Por isso a grande procura lá na Câmara Municipal ou lá no PROCON, que eu acho que é importante depois a gente conversar um pouquinho a respeito desse órgão importante, que é o PROCON, que é também o órgão de defesa do consumidor. O consumidor ele não tem essa questão, esse conhecimento geral de, olha, isso aqui é meu dinheiro, é meu direito, você tem que fazer desta forma para o comerciante. E o próprio comerciante também não tem conhecimento ainda. Eu acho que esse momento, e é importante esse debate que a gente está fazendo, justamente isso, para dar conhecimento nessas questões. Para a gente encerrar esse bloco, então, eu vou agradecer a presença do vereador, presidente da Comissão Permanente de Direito do Consumidor, vereador Lucareschi, e o senhor pode dar as considerações finais, o que o senhor acha importante falar sobre o tema. Eu quero agradecer a você, Janaína, agradecer a todos da TV Câmara, né, que nos deu essa oportunidade para que nós chegamos ao lar de todas as pessoas, né, que eles saibam um pouco mais sobre os seus direitos que nós hoje estamos passando para eles. Tá certo, muito obrigada. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre telecomunicações. Até já! Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje.
Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Estamos de volta com o programa Câmara em Debate, agora também com a presença do vereador e membro da Comissão Permanente de Direito do Consumidor da Câmara, vereador Clodoaldo de Moraes. Obrigada pela presença. Vereador, aproveitando, vou começar com o senhor. O setor de telecomunicações lidera reclamações do consumidor, né? Como é que o senhor percebe isso fazendo parte da comissão? O que as pessoas reclamam tanto? Quero cumprimentar aqui os membros que estão fazendo parte desse debate aqui, o nosso presidente, o vereador Mauro Araújo, nosso diretor jurídico da Câmara, Zé Antônio, e você, Janaína, e todos da TV Câmara. Com certeza, a gente tem recebido inúmeras reclamações na Câmara Municipal. Os vereadores, com certeza, têm tentado atuar muito grande nessa área, tentando buscar melhorias no setor de telecomunicações. Mas, como a gente pode perceber, o setor de telecomunicações lidera altos índices de reclamações no PROCON. E isso justifica, a gente tem visto na rua, eu particularmente tenho um telefone de 2 operadoras, eu às vezes tenho 2 já porque eu sei a dificuldade, viu, presidente, que a gente tem de poder ter uma só e você ficar incomunicável. Então eu já tenho 2 operadoras no meu celular para poder, de vez em quando, eu revezo entre uma e outra, para poder comunicar com as pessoas. Mas com certeza essas reclamações têm sido constantes e a Câmara tem buscado, né, presidente, resolver essa situação, né? O Clodoaldo, me permite entrar nessa, porque é importante a gente entender que existem vários tipos de reclamações. Verdade. Nós tivemos um momento aqui em Mogi das Cruzes, questão de 2, 3 anos atrás, que não se falava. A cidade inteira chegou à beira de um colapso, eu me lembro. Uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás, um pouquinho antes do início da Copa do Mundo, nós chegamos a ter praticamente uma ameaça de um colapso, de ninguém conseguir conversar. A Câmara atuou firmemente, o Clodoaldo já estava lá junto com a gente, lá na Câmara Municipal. A Câmara fez um amplo debate com a sociedade, trouxe para dentro as operadoras, o PROCON, trouxe todo mundo para dentro em audiências e conseguimos... Nós vamos ter muito acordo, né? Um acordo, uma legislação nova, Clodoaldo. Porque você sabe, quando a gente cobrou as operadoras, e eu quero que você comente um pouquinho a respeito disso, a primeira desculpa que eles deram para a gente, Zé, foi que é o seguinte: o problema em Mogi das Cruzes não tem investimento porque a lei era tão restritiva, se proibia colocar antena de celular em todos os lugares. O cara precisava fazer um custo alto, precisava ter um terreno de quase 300 metros quadrados para ter uma antena de celular. A gente sabe que hoje essa tecnologia evoluiu muito. Nós fizemos um grande acordo, aprovamos uma legislação nova e conseguimos um acordo de investimento em Mogi das Cruzes. A coisa ainda não está boa, mas melhorou bastante. As reclamações hoje é mais do dia a dia, a respeito de conta, de plano, de questão de aparelho, do pacote de internet nessa questão. Eu acho que esse jeito é uma forma certa que a Câmara deve atuar hoje, trazer o debate de alguns temas. Eu lembro nesse período que, inclusive, Vossa Excelência era presidente da Comissão Permanente da Casa, que falava sobre os direitos do consumidor e trouxe as operadoras. Foi feito realmente um debate com eles e a Câmara assumiu um compromisso também de melhorar a legislação local, né? Que a nossa lei, pelo que eu sabia, pelo que eu tinha visto, é bem antiga. Né? Foi uma lei que na época, presidente, não tinha nem prédio, não tinha prédio na cidade. Então, realmente estava ultrapassada. A Câmara fez todo um trabalho, né, de atualizar a lei
E cobravam investimentos por parte das operadoras. Essa questão de tecnologia hoje, Janaína, é uma coisa engraçada. A questão de 10 anos atrás, você falava uma antena de celular, você imaginava aquela coisa gigantesca, aquele trambolho que você precisava. Hoje é um poste de iluminação, é enterrada no chão uma antena de celular. Mudou muito e a lei às vezes não acompanha essa questão. Antigamente tinha aquele medo que a antena de celular dava câncer em todo mundo, aquela questão. Traía raio, né? Traía raio. Essas questões todas sumiram e a lei não acompanhou isso. Só que a lei, quando não permite uma coisa, ela não traz investimento por parte das operadoras. A grande reclamação que tinha dessas questões de sinais, né, no PROCON, então, na época você estava no PROCON, mudou um pouquinho essa questão das reclamações. Né? Não que não tenham reclamações, mas o foco das reclamações mudou bastante. Né? Sim, presidente. Inclusive, naquela época, nós tivemos, ainda na diretoria do PROCON em Mogi, tivemos a oportunidade de participar em reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, na qual as operadoras, nós presenciamos o compromisso delas de quererem melhorar o serviço após o advento da liberação das antenas, e foi graças a esse trabalho da Câmara que realmente se pôde aperfeiçoar uma legislação nova. Nós tínhamos, em janeiro do ano passado, pelo PROCON, nós abrimos um processo exatamente em cima das operadoras do serviço de telefonia móvel. Nós tínhamos até então 1.678 reclamações envolvendo os serviços de telecomunicações prestados por telefonia móvel. E, obviamente, foi o advento desta lei municipal que possibilitou, sim, que aproximadamente em junho do ano passado, nós já tivéssemos uma melhoria, um incremento bem grande nos serviços, no alcance. Nós tínhamos um problema, exemplo, vereador Clodoaldo, que no próprio PROCON eu não conseguia receber ligação nem falar com ninguém. E era todo dia reclamação de má prestação de serviço. Depois disso, dessa melhoria de serviço, óbvio, até hoje nós ainda registramos, e não é só em Mogi das Cruzes, é no país inteiro, problemas de telefonia celular, internet móvel, serviços de TV a cabo. Esses são realmente os que lideram os problemas dentro de um serviço essencial, um serviço público federal outorgado a empresas particulares. Mas hoje os problemas são mais relacionados a preços, serviços, cobranças indevidas, venda de produtos, do que praticamente sinal de telefonia celular. Fala um pouco mais, então, da atuação do PROCON aqui em Mogi das Cruzes, né? Vocês acreditam aí que os consumidores usam de forma correta esse órgão? Qual que é a opinião de vocês? O PROCON tem um respeito considerável por parte da população. Olha, a população respeita bastante, acredita na atuação do PROCON, né? Eu entendo que é um órgão, às vezes, é muito pouco usado, né? A população, às vezes, fica com receio de procurar, de ser perseguido pelo comerciante, ou ser perseguido pela operadora, ou fazer uma cobrança mais indevida ainda nas contas. Então, existe um certo... Esse ponto que eu digo, o comércio local, o comércio de Mogi das Cruzes, não é aquele que causa tantos problemas. Na realidade, os problemas advêm mais de grandes redes do que do comércio local. O comerciante da cidade, ele é consciente no trato direto com o consumidor. Mas são 60 reclamações por dia, em média, no PROCON. Cidadãos procurando. Você sabe que é o seguinte, hoje nós começamos esse debate aqui hoje, com a questão de falando de 25 anos da lei do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma coisa nova. Nós temos hoje, claro, um consumidor muito mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Não como deveria ser ainda. Eu acho que essa é uma questão. A questão do PROCON é um órgão que veio ajudar a fiscalizar, é um órgão importantíssimo, é um órgão de fácil acesso, a população precisa saber isso. Mas é um órgão também um pouco deficitário na sua estrutura. É um órgão que a gente depende de um convênio com a instituição PROCON em São Paulo, a administração municipal, em outros momentos, já deu uma atenção maior. O Zé que esteve lá, eu sei que, até por questão de ética, ele não pode comentar, mas acho que eu e o Clodoaldo, nessa questão, por sermos parlamentares, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso, que muitas vezes é aquela questão
da infraestrutura, da pessoa ser bem atendido rapidamente, de ganhar um retorno, do próprio organismo fazer isso. Aconteceu isso muito com os bancos. O Clodoaldo vem dessa área dos bancos. Os bancos eram os grandes campeões de reclamação. E assim, com a atuação forte, multas por parte do PROCON, legislações que a Câmara votou, hoje os bancos já não estão mais na frente. Diminuíram a questão dessa quantidade. Presidente, se me permite, na verdade, o que acontece? A Câmara tem feito seu papel em criar leis que venham proteger o cidadão mogiano, não só na questão do consumidor, mas também, como você citou, na questão da fiscalização dos bancos. O que peca, acho que a gente pode falar muito bem, claro, não temos os fiscais, não tem a estrutura para fiscalizar e fazer valer as leis existentes hoje na cidade. E é isso, com certeza, como bem disse, eu estava olhando ali a tabela do PROCON do ano 2014, 2015, realmente o comércio local pouco se queixam. O segmento de serviços realmente é o que dá mais dor de cabeça. Seja lá os serviços públicos delegados a terceiros, serviços bancários. Geralmente, os que estão lá no top de reclamações são serviços essenciais, serviços bancários, depois produtos. Então, questão de problemas com produtos, normalmente eles são de uma solução mais rápida, mais célere. Mas com serviços o problema é muito maior, muitas vezes até porque eles são também fiscalizados pelas agências reguladoras federais. E há um conflito até que agora com a nova legislação que está em trâmite entre Senado e Câmara Federal para aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor, de reforçar o poder dos PROCONs. De fato, fiscalização, o número de servidores, porque o serviço é estadual, mesmo os municípios que trabalham, têm um número de servidores emprestados para o Estado. Então, é um serviço de fato que exigiria, sim, um maior número, principalmente de fiscais. Interessante. Então, para a gente poder encerrar a discussão no programa de hoje, doutor José Antônio, suas considerações finais sobre o assunto. Na realidade, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade, agradecer os telespectadores que nos assistem e dizer que, realmente, hoje a consciência do fornecedor, dos empresários, do empresariado, é de que realmente os direitos do consumidor cresceram. Hoje, o princípio da boa-fé do consumidor e vulnerabilidade dele tem que ser respeitados. A obrigação, aliás, a chave para todo comerciante, todo fornecedor de bens e serviços é realmente a questão de trazer maior informação. Se tudo ele informar previamente ao consumidor, ele vai ter uma carga muito menor eventualmente, de sanções. Vereador Clodoaldo. Eu quero agradecer à TV Câmara, a Câmara Municipal está promovendo esse debate, essa discussão, tenho certeza de grande valia aos ouvintes do programa TV Câmara, dizer que a Câmara Municipal está à inteira disposição de todos os telespectadores que porventura se sentirem lesados ou tiverem alguma dúvida a respeito de alguma lei, alguma legislação vigente em nosso município, pode procurar os vereadores da Câmara Municipal, o PROCON, o Departamento Jurídico, talvez, pode também dar algumas orientações, né? A presidência sempre tem aberto as portas da Câmara para poder atender a comunidade e a gente está à disposição de todos para poder sanar qualquer dúvida e até trazer novas ideias, né? Novas ideias para que a gente possa discutir e elaborar novos projetos que venham de encontro à necessidade e ao anseio da população. Presidente Mauro. Eu quero salientar primeiro a importância da TV Câmara. Eu acho importante a sociedade ver que a Câmara Municipal não é somente sessões terça e quarta-feira, que existe um grande trabalho, tudo que envolve a sociedade, a Câmara Municipal está presente. Agora, com a TV Câmara, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar isso para a população da nossa cidade. Seja na relação dela de consumo entre comerciante e consumidor, a Câmara está presente, a Câmara pode interferir, a Câmara pode ajudar, seja na relação dela com o prestador de serviço, num plano de saúde, a Câmara Municipal está atenta e está trabalhando com força, discutindo, chamando audiências públicas, preparando, verificando se as leis estão sendo cumpridas, sendo um grande órgão fiscalizador.
eu fico muito feliz de poder ter proposto a criação, porque para mim hoje é uma das comissões mais atuantes e mais importantes da Câmara Municipal, que foi a de Direito do Consumidor. Acho que a gente tem muito para evoluir, a gente pode prestar um grande serviço para a sociedade mogiana. Obrigado, agradeço a presença de todos que colaboraram bastante para o nosso debate. Agradeço também a você, telespectador, e até a próxima.